Nesse questionamento, Pedro, é um momento brilhante. Matheus Cunha, 7 gols pelo Atlético de Madrid em mais de uma temporada. O Pedro, 12 só na Libertadores. Claro, tem um nível de enfrentamento, a Europa é mais difícil, mas dá pra dizer que hoje o Pedro é mais jogador que o Matheus Cunha, mesmo ele estando no Brasil e o Matheus Cunha num grande da Europa? Eu acho que eles são jogadores de nível muito próximo ali. Um mais de área, o outro movimenta mais. O Matheus pode jogar até pelo lado, se for necessário. Ele pode jogar. Já viu o Matheus jogar aberto na esquerda, até na seleção olímpica. Então, assim, acho que são jogadores de um nível muito próximo. Acho que o que define é muito o que o Tite quer. O Matheus Cunha, na seleção olímpica, ele foi artilheiro do pré-olímpico, ele fez uma boa Olimpíada. No Atlético, ele é um cara que entra durante os jogos mais para tentar melhorar a equipe e ajuda em alguns momentos. Lá tem bastante gente no ataque. Ou seja, acho que eles são uma briga de jogadores muito próximos ali. Jogadores de um nível parecido. O Pedro teve dificuldade quando foi para fora, né? Ele jogou na Fiorentina muito pouco, voltou. Mas é um jogador muito bom e é um cara de área, né? Como o Tite quer. O Tite convocou, né? O Piperno lembrou aqui 2016-17, o Tite convocou o Diego Souza e o William José tentando achar esse centroavante. E nenhum deles convenceu. O William José até nem chegou a jogar, foi convocado, mas não chegou a jogar. Melhoramos o padrão, né, Bruno? Sim, melhorou, tá melhor. Esse elenco é muito melhor. Época não tinha jogador de lado de campo, era o único que era o Neymar. Um monte. Esse elenco é muito melhor que o de 2018. Muito melhor. Veja, tem uma mudança importante aí que diz muito sobre a convocação de jogadores com características diferentes, mais um ponto a favor do Pedro, que é o fato de termos 5 alterações agora na Copa do Mundo em relação às 3. Vocês estão lembrados dos 3 jogadores que entraram contra a Bélgica? Renato Augusto, Firmino e Douglas Costa. Sim. Olha o que o Tite tem hoje para mudar. E se fossem 5, vamos lembrar o que tinha. Ele não tinha mais muita opção, não. Era o que estava no banco, o Tyson, de atacante. Sim. E aí já... O Fred mais ou menos. Mais ou menos. Aí, e do meio pra frente eram só esses dois. O Fernandinho tava jogando, porque o Casemiro tava suspenso, e o resto eram os defensores, né? Claro que hoje tem 26, né? Mas hoje ele tem muita opção. E até pensando aqui, se ele levar só um lateral direito, eu acho bem possível, 3 goleiros, 3 laterais, 6, 4 zagueiros, 10. Ele tem 16 vagas do meio pra frente. 2 laterais, você está contando os laterais para 6 posições. Se ele não levar um segundo lateral direito, que eu acho ele teria 16. Contando os 4 volantes, Casemiro, Fabinho, Fred e Bruno Guimarães. 14 jogadores. Sobram 12, né? Eram 16, sobram 12. Aí ele pode... Para 4 posições. 12 caras. E aí eu acho que ele tem 4 de lado que ele vai levar. Rafinha, Antony, Vinícius e provavelmente Rodrigo. Aí já cairia 12, 11, 10, 9. Já cairia para 8. A conta é a seguinte. Richarlison, Jesus, Neymar. Pedro, 8. Vão 9 de ataque? Acho que sim. Acho que vão 9. 10. Por causa dessa variação. Se ele não levar um lateral direito, dá até pra levar 10. Ou ele leva 9 ataque, 3 meias. Ou ele leva 7 meio-campistas, contando com os volantes, ou leva 10 quem roda pra vocês? Pra mim, Firmino e Matheus Cunha. Eu vou com o relator. Sim, eu acho que sim. É mais Todo provável. mundo acha que são os dois que vão rodar? Acho que sim. Rodrigo certo. Sim. Richarlison certo. Sim. Vinícius Júnior certo. Sim. Rafinha certo. Certo. Antony certo. Neymar não precisa nem falar. Gabriel Jesus, Pedro, é isso. Acho que é isso. São esses, então. E até, se não tem mais uma vaga. Felipe Coutinho é certo? Não sei, mas eu acho que vai. O Everton Ribeiro teve pouco tempo contra a Gana e errou um passe que resultou num contra-ataque para a seleção africana. O Tite deixou claro, a disputa entre Everton Ribeiro e Felipe Coutinho. Não podem os dois. Não, ele falou que os dois estão disputando vaga. Ele falou, os dois estão disputando vaga. Se ele não levar um segundo lateral direito, diante desse contexto, sim. Pode acontecer. Se for por justiça de momento, é o Everton Ribeiro. Mas tem uma coisa. Agora, o Felipe Coutinho realmente é mais jogador e tem mais a confiança do Tite. Fala aí, Pepe. O Tite deu uma pista para nós, naquele dia em que ele veio aqui, quando ele trouxe aqueles quadros, aqueles gráficos, falando sobre o que ele imaginava do meia e justificando, inclusive, o fato de, naquele momento, o Rafael Veiga não ter sido chamado. Então, quando ele fala em Everton Ribeiro e o Coutinho disputando uma mesma posição, se isso realmente acabar valendo, significa que o Tite mudou um pouquinho a forma de pensar dele em relação à movimentação desse jogador. Porque naquele momento,
o Tite, na cabeça do Tite, por tudo que ele explicou pra gente, não caberia, por exemplo, um meia que faça essa função do Everton Ribeiro, ou seja, um meia armando mais pelo lado direito. O Tite, ele estava mais preocupado, inclusive, com a movimentação vertical desse jogador, com a chegada à frente, com a capacidade de recomposição e de jogar mais por dentro. Não era tanto uma preocupação voltada para ocupação de espaço lateral, coisa que o Everton Ribeiro faz melhor do que o Coutinho, inclusive. O Coutinho já é um jogador mais central e na cabeça do Tite era um jogador para fazer mais essa movimentação vertical, de chegar e voltar, avançar e recompor. Então... É que eu não sei se ele tinha na época já Rafinha e Antony e o Paquetá, que ele usa demais nessa faixa direita. Quando ele faz esse meio campo, Casemiro, Fred cobrindo ali mais para a esquerda, o Paquetá não pela esquerda, mas pela direita e o Neymar flutuando ali no meio. Pode ser que ele tenha buscado nesses jogadores de frente alguém que faça a função mais aberta. Mas eu ainda acho que tem lugar para os dois, principalmente se ele não levar um segundo lateral direito. Mas vem cá. Mas se tiver que um dos dois, você acha que vai quem? Coutinho ou Everton Ribeiro? Acho que é o Coutinho. Mas vem cá. Mas vem cá, ele não levando um segundo lateral, ele não leva um outro zagueiro. O Militão vai de reserva para a lateral direita e na vaga que ele abre ele na zaga, ele não leva mais um zagueiro? Pode levar o Bremer, que para mim entrou bem contra a Gana, e o Gabriel Magalhães. Pode acontecer. Agora é importante citar aqui os contextos e as variações táticas desse time. Se o Brasil joga com Militão e Alex Telles, isso diretamente tem influência no ataque. Porque o Brasil necessariamente tem de jogar com 2 pontas. Sim. Aí não existe essa possibilidade, Zé, de o Paquetá jogar aberto pelo lado esquerdo, como deve ser no jogo contra a Tunísia. Não existe essa possibilidade. Por quê? Aí vai ter jogador que vai para a linha de fundo. Tá certo? Aí ele precisa jogar com Vinícius Júnior e Rafinha. Ele precisa disso. A escalação do Militão, se acontecer na Copa, e deve acontecer, o Tite falou sobre isso, implica uma seleção mais ofensiva do meio para frente. Isso tem uma consequência direta ali no sistema ofensivo da seleção brasileira. Porque o Militão jogou como lateral direito, mas a gente via claramente a saída de bola do Brasil na partida contra a Gana, com os 2 zagueiros e os laterais um pouquinho à frente, os 2 laterais alinhados. Você não viu um lateral atacando mais a linha de fundo e o outro ficando para fazer uma saída com 3 com os outros 2 zagueiros. Não acontecia. Acontecia a saída com os 2 zagueiros e quando havia troca de posição, geralmente o Thiago Silva se adiantava boa, o Casemiro baixava para ajudar no processo de saída de bola. Isso aconteceu umas 2, 3 vezes naquele jogo. Falando do primeiro tempo, né, que foi quando o Brasil rendeu mais. Que foi o que valeu. Exatamente. No segundo tempo ele fez mais observações ali. Então, se o Militão, e para mim o Militão vai como lateral, um híbrido, né, mas um jogador, eu concordo com o Bruno ali, com uma alternativa para ser lateral e ser utilizado durante a Copa do Mundo com frequência até... Até por isso, pode haver mais jogadores de ataque convocados. Sim. Então, acho que até por isso abre uma vaga para levar os 2. O Coutinho e também o Everton Ribeiro. O Everton, exatamente. Sim. Por isso que eu acho que eu estou apostando na ida dos 2. Porque são 2 jogadores de características diferentes. Isso, exatamente. Um vai ser o armador pelo lado direito, o outro o armador que gira mais, cumprindo essas funções. O Coutinho seria um meio que reserva do Neymar, não que seja impossível jogar com os 2. lado esquerdo. Exatamente. Isso aí, perfeito. E o Tite gosta dos 2. Ele gosta do Everton Ribeiro e gosta do Coutinho. São 2 caras que ele gosta. É que às vezes não vai ter vaga para todo mundo que ele gosta, mas são 2 caras que se ele puder levar os 2, eu acho que ele gostaria sim de levar os 2. E tem uma coisa, na época da convocação, o quanto o momento vai pesar. Por exemplo, hoje, não fosse esse belo começo de temporada lá no Liverpool do Firmino, ele já estaria descartado, eu acho. Talvez não estivesse nem nessa convocação. É que ele teve um começo surpreendente. Fez uma temporada ruim, a passada, né, e de repente começou muito bem. De repente o Tite falou, opa, olha o Firmino que eu conheço aí. Olha o velho Firmino aí, preciso dar uma olhadinha nele de novo com mais carinho, né? Tá fininho, tal, tá se movimentando bem. E talvez na convocação também, o Pedro vai estar jogando no nível que está agora, né? O Matheus Cunha tem possibilidade de melhorar? Não tem? Vai estar na briga? Não tá? E serve também para outros jogadores, né?
essa convocação deve ser imediatamente depois da final da Libertadores. Então, dia 7 de novembro está esses previsto. fatores vão interferir. Ou seja, pouco mais de uma semana depois da final da Libertadores. Imagina né? o Flamengo São campeão. 10, Então, o Flamengo é Pedro faz campeão gol na com o final, Pedro fazendo 2 gols, o Everton Ribeiro batendo bolão na final. Isso cara. aí. Pro Everton Ribeiro, essa final vai contar demais. Tinha um jogador que trabalhou comigo. Não, ó, eu digo o seguinte: acho que o Gabigol tá fora. Também Todo mundo não. acha. Totalmente Agora, o fora. Gabigol faz gol pra caramba nas finais da Copa do Brasil, decide a final da Libertadores. Apelo, vocês acham que é impossível. Só vai servir para aquele torcedor fazer o book lá. Enfim, Gabigol, Mas vocês acham que é impossível? Eu acho que tá fora. Tá sim. fora. Mesmo com apelo popular, porque eu também acho que ele tá fora. Ele teve Mas muita suponha, oportunidade. faz os gols decisivos contra o Corinthians, faz gols decisivos contra o Atlético Paranaense. Tá Ele fora. teve muita oportunidade jogando fora de posição. Ele jogou quase que como um secretário de lateral direito na partida contra o... Foi contra o Paraguai, jogando lá no Defensores Del Chaco, contra o Chile, exatamente, que o Brasil venceu por 1-0. Ele jogava, aliás, ele e o Vinícius Júnior jogando como secretário de lateral naquela partida. Então, assim, ele teve oportunidade. Se ele foi bem aproveitado ou mal aproveitado, aí são os questionamentos que a gente pode fazer. Eu acho que ele foi mal aproveitado. Dito isso, ele teve mais oportunidades do que o Pedro, por exemplo. Sim. Né? Eu queria chamar a atenção para isso também. Não sei se vocês perceberam esse posicionamento do Vinícius Júnior no primeiro tempo do jogo contra a Gana, em que ele atua de forma diferente em relação ao trabalho dele no Real Madrid. Quando ele é um jogador claramente de escape, é o jogador mais avançado do Real Madrid, no momento em que o Real Madrid se defende, ele fica à frente do Benzema, inclusive. E nesse jogo do Brasil contra a Gana, ele voltava não para fazer linha de 5. O Brasil não fez linha de 5, tá? Não. Mas ali, como homem, imediatamente à frente do Alex Telles. É um posicionamento diferente em relação do mas eu Real acho que Madrid. tem uma lógica nisso aí, Bernardo. Ele era um esquema que previa poucas situações, poucas ações de contra-ataque. Não era o Brasil recebendo a bola com tanto espaço com o adversário avançado. Eu acho que por isso que o Tite optou talvez por Tem uma trazer coisa um de pouquinho. seleção também, assim, que normalmente quase todos os times, né, quando defendem 2 linhas de 4 e 2 mais livres, né? No Real Madrid, normalmente ele e Benzema ficam mais soltos, né? Ele Isso. tem o Valverde. Compõe pelo lado direito. Aí tem o Kroos, o Valverde muitas vezes fecha, muitas vezes fica uma linha de 4 com o Valverde e os 3 no meio ali. E na seleção tem o Neymar e tinha um centroavante também, né? Então na seleção, na recomposição ali, ele tinha que fechar mais o lado, o Neymar fica solto e o 9 também. Pode até rolar em algum jogo, se tiver essa formação, o 9, o Richarlison ou o Jesus, se o Tite entender que é bom deixar o Vinícius mais solto para puxar contra-ataque, um dos dois recompor do lado e ele ficar solto com o Neymar. Pode rolar essa variação, mas acho que é mais por isso, né? Que na seleção são outros jogadores, né? Então ele tem que fechar mais. Mas pode inverter, às vezes, com o centroavante, principalmente o Richarlison e o Gabriel. Mim, deu que são mais caras liberdade fortes, para o né? Rafinha. E o Vinícius Júnior fez um primeiro tempo melhor do que o Rafinha, né? Sim, Rafinha não foi bem no jogo. Não foi bem. Ele deu mais liberdade para o Rafinha. No momento em que a seleção se defendia, o Rafinha ficou mais à frente.